Vocês já ouviram falar sobre ovos de cuco? Não? Então fica nesse vídeo que hoje eu vou explicar para vocês o contexto. E se por acaso você já ouviu falar, talvez você não tenha ouvido falar sobre essa reflexão que eu vou propor aqui e talvez isso seja fundamental e lapidar na tua vida. Bora junto? Esse é mais um vídeo do quadro Inspira no Flow. Espero que vocês gostem. Sigam o perfil, se inscrevam, compartilhem esse vídeo. Mostrem para mim que faz sentido para vocês essas reflexões e assim a gente vai se mantendo cada vez mais motivado para trazer mais vídeos como esse para vocês. Beleza? Então vamos ao vídeo e falando sobre a história dos ovos de cuco. Se você conhece cuco, né, é uma ave que tem um hábito um tanto curioso. Ela é uma ave que não constrói o próprio ninho. Mas então como é que ela faz para chocar os ovos dela? Essa é uma questão interessantíssima e que faz ser tão singular a história dos ovos de cuco. O cuco fêmea, o que faz? Quando ela vai botar os ovos, ela procura ninhos em que ela tenha um comportamento de um parasitismo de ninho. O que ela faz? Ela vai, enquanto o ninho está vazio, ele está só com os ovos, ela vai, retira os ovos ali e coloca os dela no lugar. Dependendo da situação, ela pode chegar e tirar todos, ou tirar alguns, enfim. O importante ali para ela é que fique para quem está chocando aqueles ovos a impressão de que aqueles ovos ali são delas e que não gerem um estranhamento, né, no sentido de quantidade de ovos ou algo do tipo. Com isso, ela vai embora. O que acontece? Quem fez aquele ninho, naturalmente vai fazer o quê? Chocar os ovos, exatamente. E aí, com isso, a gente tem uma questão surreal. Existem aves que chocam os ovos que não são delas, como se delas fossem. E o mais interessante também dessa situação é que, por vezes, os cucos, eles eclodem ali, eles nascem mais rápido do que os outros. E às vezes até para eliminar competições ali e tal, e divisões de comida, de atenção, enfim, de disponibilidade, eles tiram do ninho outros ovos, dão, né, fim a outros seres ali para ter menos concorrência. Muito louco a gente pensar sobre isso, né? E é muito interessante, ao mesmo tempo, a gente pensar como é possível, né, um comportamento de uma ave nesse sentido e a perspicácia de colocar os ovos em outro ninho sem fazer com que a pessoa perceba, aliás, a outra ave perceba que aquele ovo não é o dela e que faça o trabalho de chocar os ovos que não são dela como se delas fossem. Essa história dos ovos de cuco, ela nos serve muito bem e é muito bem utilizável em outros contextos de uma maneira metafórica. A gente pode falar de contexto político, a gente pode falar de contexto sociológico, a gente pode falar num aspecto de educação, a gente pode falar num aspecto comportamental e tudo isso fazer sentido com essa ideia dos ovos de cuco. Eu vou trazer aqui para vocês de uma maneira sutil até a ideia de que talvez várias coisas estejam acontecendo ao longo dos nossos dias e a gente nem se dá conta de que somos influenciados por essas coisas sem perceber. A gente às vezes acha que está tomando algum tipo de decisão por conta própria, quando na verdade a gente está sendo influenciado por N fatores. Recentemente eu compartilhei até um vídeo que foi muito interessante, mostrando um experimento social em que um simples copo de café quente ou gelado fazia com que a pessoa depois que era submetida a esse experimento no que tange a aceitação ou não de outrem numa equipe, se você contrataria essa pessoa, se coubesse a você contrataria essa pessoa? E as pessoas que seguraram o copo quente foram tendentes a falar que sim, enquanto as que seguraram o copo de café gelado falaram que não. E isso leva uma ideia e uma reflexão importante. Se um simples copo de café pode influenciar nossas decisões, o que mais pode influenciar? E mais, se muitas coisas e coisas sutis ao longo do dia têm o condão de influenciar nossas decisões, quais são as decisões que efetivamente são nossas? Será que a gente está num piloto automático e não está captando determinadas questões que estão influenciando a nossa forma de ver, de sentir, de agir? E a gente vai achando que aquilo é algo nosso e na verdade não é?
Será que a gente está desenvolvendo ideias e conceitos em cima disso e acreditando que a essência, o surgimento daquilo foi efetivamente nosso, quando na verdade foi incutido, veio de fora para dentro? Olha que louco a gente pensar sobre isso, né? E quando a gente pensa que coisas sutis podem acontecer, existem também pessoas que se aproveitam disso e desse contexto num viés manipulador. Como assim? Várias pessoas manipuladoras conseguem agir também numa sutileza, e uma sutileza às vezes tão perversa que faz com que você absorva uma ideia como se sua fosse e você não dá conta disso. Então, a pessoa traz algo para você num campo bem sutil, bem suave, como se nem quisesse falar a respeito de determinada coisa. Às vezes se coloca até num sentido de compartilhar e algo que sentiu uma tristeza, alguma coisa nesse sentido, e só comentou, por exemplo, sobre alguém, ou sobre uma situação, ou sobre uma coisa. E aí, você ficou com aquela ideia ali na sua cabeça como um ovo de cuco. A ponto de chegar num determinado momento que essa ideia ela eclode e aí você começa a ter o seu foco ajustado e ver as situações desde aquela perspectiva que foi implementada. E a partir daquele momento, você vai tendo cada vez mais convicção sobre algo que na verdade não partiu de você. Você inseriu e tomou como própria uma ideia e por mais que alguém fale com você, cara, isso não veio de você. Isso daí, por que você está olhando desde esse prisma? Por que você, diante de uma circunstância XYZ, você tendo A, B, C, D para olhar, você colocou seu foco num F que às vezes nem existiu? Por que você está olhando e foi levado a levar um F e deixou de considerar o A, B, C, D, E? O que aconteceu nesse meio do caminho? E aí você tem a convicção tremenda de que não aconteceu nada. Isso aqui veio de mim, é uma ideia minha e eu sinto dessa maneira e pronto. E é assim que as coisas são. E você não tem como convencer, às vezes, essa pessoa, a não ser que ela passe, às vezes, por um processo terapêutico, ou tenha, às vezes, uma epifania, ou então alguma circunstância alheia aconteça, que faça com que ela capte e fale, cara, na verdade, essa ideia que eu tenho hoje foi construída há um tempo atrás por causa disso. E essa ideia não foi originalmente minha. Perceba que se você trouxer algo para uma pessoa que está manipulada em um aspecto, você pode tentar convencê-la com fatos, com argumentos, com qualquer coisa que você queira. Essa pessoa já está ali com os ovos de cuco e nada que você fizer ou falar que aquela ideia não é dela, que aquilo não veio dela, não partiu dela, ela vai acreditar, porque ela tem plena consciência e convicção de que sim, veio dela. Ela chocou aqueles ovos, naturalmente aqueles ovos são dela, mas não. Foi alguém que na surdina incutiu aquela ideia, incutiu aqueles ovos. Chega uma hora que isso eclode e você tá ali chocando essa ideia e desenvolvendo e alimentando essa ideia como se fosse sua. Pensar sobre isso é interessante. Pensar sobre isso é extremamente relevante. E quando a gente se coloca num aspecto de buscar a evolução, o autoaprimoramento, tanto para a nossa vida pessoal, quanto para a nossa vida profissional, quanto também para a nossa parentalidade, enquanto educadores eu acredito que a gente precisa buscar coerência e sermos unos, por mais que desempenhemos vários papéis, na verdade isso tudo se concentra em um único ser, então o que você é em algum lugar, eu acredito que você não possa ser diferente em outro, num sentido, sabe, de ser oposto. Eu faço algo oposto àquilo que eu acredito porque o ambiente é diferente, então naturalmente eu sou diferente, não. Né? Não é isso que eu acredito. E tá tudo bem se você acreditar, você é livre para acreditar nisso. A questão é que eu não consigo perceber que nós não somos unos. Nós temos atribuições, mas isso não faz com que a gente tenha uma ideia de personalidade aqui que cada lugar que eu faço de uma determinada maneira. Não é sobre isso que eu tô falando. E quando a gente busca consciência, quando a gente busca se autoaprimorar e realmente perceber
Por que que a gente tem determinadas ideias? O que que está causando aquilo? Onde estão os meus gatilhos? Onde aquilo dali diz de mim? O que que eu tenho de trauma? O que que eu tenho de ferida? O que que algumas situações que eu fui passando ao longo da vida influenciaram na minha forma de ser ou de pensar? Se aquilo ainda faz sentido na minha vida ou não? Se eu busco sair do piloto automático? Essas questões como um todo, quando a gente está trabalhando nesse contexto, que está todo integral, a gente precisa parar para analisar o que efetivamente a gente é, o que a gente efetivamente acredita. Será que as ideias que a gente está aprimorando são realmente nossas? Até que ponto é influência? E outra coisa, influência pode ser positiva, né? Mas até que ponto é algo do outro? Até que ponto diz do outro? Até que ponto aquilo diz de mim? Fazer essa análise, essa reflexão é algo que pode ser doído, é algo que demanda tempo, disponibilidade e um gasto também de energia, mas é essencial quando a gente busca evoluir. E, portanto, mais uma vez eu pergunto para vocês: será que vocês estão chocando ovos de coco?